Beleza. Já estamos gravando aqui. A gente vai iniciar, então, nossa primeira aula aí do intensivo do CFO, tá? Eu vou explicar mais ou menos como é que vai funcionar esse intensivão, né? As nossas aulas. Então, aqui a gente não vai entrar na seara do beabá, não. A gente vai direto ao ponto, né? A nossa ideia aqui, de maneira geral, como está escrito no slide, é fazer uma síntese revisional de cada tema, ou seja, extremamente assim ao ponto, colocando os principais movimentos da UERJ. Essa é a ideia. E aí a gente vai ratificar esses movimentos nas questões. Então, uma coisa bem direta, onde a gente vai ter oportunidade de fazer uma revisão, obviamente, muito né, resumida, né, mas muito direta do conteúdo inteiro, elocubrando aí, trazendo com muita pressão os pontos principais do histórico do concurso da banca da UERJ, né? Porque o CFO, ele historicamente foi da UERJ, mas também saiu da UERJ. Então, uma ideia muito, muito, muito direta. Tudo bem, gente? Vocês conseguiram entender como é que vai funcionar? Sim, mestre, consegui entender. Beleza. Show de bola. Então, vamos nessa. Sem perder tempo, vamos embora. Hoje, só para a gente ratificar, nós vamos estudar 3 temas. População, que é o tema de maior importância do concurso da UERJ, vai cair população. Você pode marcar na tua agenda. Vai cair população, não tenho dúvida nenhuma. População vai estar na prova. Inclusive, o que eu estava dizendo da síntese da matéria se tornou até mais sensível, essa síntese da matéria, porque, se vocês observaram no edital, a UERJ trouxe uma coisa que ela não traz, não costuma trazer, que é o quê? A separação entre as matérias da ciência humana, né? Então, a ideia é que caia 10 questões de geografia. E a UERJ, a gente sabe muito bem que tem questão que você pode responder pela geografia, pode responder pela história, pode responder pela sociologia, etc. e tal. Mas a gente está de olho aberto nisso, que agora ela separou, né? E se separa, torna, teoricamente, né, e provavelmente, a geografia mais específica, um pouco mais aprofundada. E até mesmo por isso é que eu me propus a trazer o tema todo de novo, de forma sintética mesmo, mas todo de novo, né? A UERJ, ela não é uma prova difícil, não é. Não é uma prova difícil. Pode ser que aumente o sarrafo, que vai separar as matérias? Pode ser, mas ela não é. Ela não é uma prova difícil. Para fazer a prova da UERJ, pelo menos na parte de geografia, para fazer a prova da UERJ, você tem que ter a base muito bem consolidada da disciplina da geografia, mais uma capacidade muito forte de interpretação de texto, né? Isso aí é o padrão UERJ, ou seja, eu considero a UERJ um concurso, aí, comparando com os demais concursos que a gente tem em geografia no Brasil, de nível médio, ok? Então, a gente tem que jogar em relação à banca. Mas como a gente está precavido, a gente vai trazer a matéria toda de novo, passando rapidamente por ela, por essa questão aí da mudança do edital. Beleza. Vamos nessa. Então, olha aqui. Vamos começar aqui com população. Vocês já estão vendo aí nesse primeiro slide o caveira, né? O caveira é uma técnica que eu utilizo principalmente para os concursos militares, né? SPSEC, AESA, tudo mais, né? SPSEC, enfim, que é mostrar para o aluno de forma percentual, né? O que o concurso abraça mais dentro de cada tema. Ah, professor, então só vai cair isso aí que o senhor colocou no slide inicial do tema? Lógico que não, né? Lógico que não. Mas a gente faz um histórico percentual, estuda a estatística, justamente para dar mais confortabilidade para o aluno. E, de novo, a gente vai passar pelo tema inteiro, tá? E aí vocês têm a chance também de fazer pergunta, né? Ah, não lembro, etc. e tal. Mas a ideia é baixar o sarrafo aqui, que a gente está na boca do concurso, né? Então vamos para as caveiras aqui, ó.
crescimento populacional. Isso é muito importante, crescimento populacional dentro da UERJ. Eles fazem esse crescimento aparecer constantemente, ainda fazem uma ponte muito forte com a questão migratória, né, que é o nosso próximo assunto. Eu não sei se eu cheguei a falar, mas a gente vai falar de população, migração e agrária, tá? Hoje a nossa ideia é essa, primeira aula aqui. E aí eles fazem essa ponte muito forte com a questão migratória, porque além da fase de crescimento do Brasil, que é muito colocada no concurso, é também muito colocada a quinta fase, que é a fase de crescimento negativo, né? E aí você sabe, a gente sabe muito bem do imbróglio que a Europa vive, né, pela retração da sua população absoluta, que é um tanto quanto resolvida ou minimizada pelos imigrantes. Então, ele faz essa ponte de forma muito latente. A gente vai vendo as questões aqui, vamos corrigir várias questões. Pirâmide etária. Pirâmide etária é o principal. Pirâmide etária cai demais, demais. Então, o aluno UERJ, ele tem que saber ler pirâmide etária. Isso é crucial. E não é saber só, essa pirâmide aqui é do Brasil, essa aqui é de não sei... Não, você tem que saber ler a pirâmide etária. Base, corpo, topo, tem que saber ler, porque às vezes você vai pegar um dado que tem nada a ver com nada e vai querer que tu traduza aquele dado na pirâmide etária. A pirâmide etária pode ser usada para qualquer coisa. Então, você tem que ler a pirâmide etária. Aí, menos um pouco, mas cai também população economicamente ativa. O conceito de população economicamente ativa vai trazer também a ideia de bônus demográfico. Com certeza vocês sabem sobre isso. Mortalidade infantil é um tema também ali que traz bastante ensejo. É importante, por quê? Porque o Brasil ele vem galgando melhoras significativas, mas tem uma disparidade regional muito forte devido à sua concentração de renda, né? Aqui no Centro-Sul, Norte e Nordeste, eles ficam bem aquém, né, das demais regiões do IBGE. População absoluta versus relativa, também de vez em quando a UERJ traz para a gente, e a concentração de renda, aí muito atrelada, né, o índice de Gini, de vez em quando traz ali o IDH. Tudo bem até aqui, gente? Sim. Sim, professor. Então, a população é um dos tópicos mais importantes da UERJ. É o mais importante. Vanessa, tá tudo bem? Fala, professor, tudo certo? Show, beleza, vamos nessa. Aqui é papum, pé na porta. Show de bola. Então, nossa primeira missão aqui, nessa 1 hora, provavelmente vai passar de 1 hora, mas eu não estou me importando com isso, é importante entregar para vocês o gabarito, né? A gente vai fazer uma síntese muito rápida de população e vamos para as questões, e vocês já estão ligados naquilo que a UERJ mais cobra de população aqui nesse caveira que eu coloquei para vocês aqui no slide. Então, vamos lá. Primeiro slide aqui, a gente tem as fases do crescimento. Fundamental você lembrar que crescimento é natalidade menos mortalidade, e que isso vai evoluir, né? Tendo aqui, claro, em cima a taxa de natalidade, aqui, ó, natalidade, e aqui a mortalidade, e que isso vai evoluir a partir do desenvolvimento econômico. Ou seja, a evolução do crescimento vegetativo, né, que é o ritmo no qual a população muda de tamanho, essa que é a ideia do crescimento vegetativo, vai estar atrelado diretamente à condição socioeconômica dos demais países, de maneira geral. Né? A gente tem ali, primeira e segunda fase, com países pobres, periféricos, né? Inclusive isso é um grande problema, porque o país pobre está chegando na segunda fase e vai viver a explosão demográfica. Na terceira fase, é a fase dos emergentes, a fase que o Brasil se encontra, está diminuindo jovem, aumentando idoso, uma problemática muito forte na pirâmide etária, né? Está dentro da sua janela demográfica. Bônus demográfico, cara, isso é ouro, bônus demográfico, beleza? Com a população ativa superior à população inativa. Vale a gente ressaltar, né, que os países que têm essa mortalidade reduzindo aí, eles vão combater em demasiada a mortalidade infantil, que é um dado, principalmente no Brasil, né, que a UERJ cobra muito. Por quê? Porque o Brasil fez um exercício muito forte de queda de mortalidade infantil, sem sombra de dúvida. Porém, a gente tem uma regionalização muito bem marcada pelas nossas desigualdades sociais. O Brasil está entre os 10 países mais desiguais do planeta. A gente tem cerca de 10% da população com metade da riqueza do país na mão,
né? Então, isso aí é muito marcante para o nosso país. A quarta fase, que é o final da transição demográfica, é basicamente uma fase no vácuo, né? Porque os países, em geral, desenvolvidos, já estão na quinta fase. Vale a ressalva que China e Rússia já estão na quinta fase, né? São países emergentes, mas já estão na quinta fase. Já caiu questão disso aí que eu estou falando, de Rússia, de pirâmide etária de Rússia na quinta fase, na UERJ. A China, ela vem para a quinta fase recentemente, tá? Mas ela já está na quinta fase. E aí a UERJ não é a SpaceX, né? A UERJ tem atualidade. Então a gente tem que estar falando aqui do que está acontecendo, né? Porque ela perpassa por isso com muita ênfase. Beleza. Dentro disso aí, a gente tem as teorias demográficas, não costuma, tá? Tá cobrando muito teoria demográfica, não, a UERJ, mas, cara, pode cair, é aquilo que eu falei, por isso que eu estou passando aqui igual um foguete, mas vou passar pelo tema inteiro. Pode falar. E você falou que a UERJ ela cobra muita qualidade, né, na prova dela. O senhor acha que tem... Infantil. Sim. O senhor acha que tem alguma chance de cair sobre a deportação no ZEWA? Que está falando sobre o Trump, né? Cara, eu acho que migração vai estar na prova e pode sim ter um vínculo, um ângulo da questão do Donald Trump, principalmente a partir da matéria de desglobalização, né? Isso pode sim estar na prova. A UERJ ela é uma banca que claramente critica, né, a quebra do processo de globalização. Isso é muito claro. Inclusive, teve questão do Bolsonaro no último exame aí, né? No ano passado, teve aquela questãozinha dele indo embora, né? Para retrasado, ir embora no aviãozinho. Então, assim, pode sim. Donald Trump é alguém que pode estar na prova. Imagino eu, obviamente, que muito provavelmente dentro da crise da globalização ou da questão migratória, como você bem frisou aí. Beleza. Seguindo aqui, então, a gente tem as teorias demográficas, malthusiana, neomalthusiana, ecomalthusiana, lembrando que Malthus vai dizer que há o alto crescimento, né, que a ideia da explosão demográfica é um problema, ela vai causar alguma coisa. E aí, malthusiana vai causar fome, neomalthusiana, que está sendo debatida aí para caramba nessa contemporaneidade, vai causar a pobreza dos países pobres, porque você tem lá o PIB per capita, né, sendo atingido, inclusive a China é um exemplo de quem usou a teoria neomalthusiana para reduzir para melhorar, o seu PIB per capita, com a política do filho único chinês, que já não vigora mais, e a China vê o problema que ela se meteu, porque agora o jovem está diminuindo na China e você tem uma expectativa de vida mais alta e aquela balança da pressão social que também está acontecendo na China. A ecomalthusiana, a pressão sobre o meio ambiente, né, a mais recente das três. Lembrando que a gente tem a teoria reformista também, que vai combater as teorias de Malthus, dizendo que o alto crescimento ele não causa um problema, ele é a consequência. O problema ele existe pela desigualdade, como, por exemplo, a pobreza, e aí, pela pessoa ser pobre, porque ela vai ter os filhos. Né? É o fato dela ser pobre que faz com que ela tenha muitos filhos, porque essa pessoa ela está numa fase de crescimento distinta das classes mais abastadas. O Brasil mostra muito bem isso. Você comparar, por exemplo, a Lagoa Rodrigo de Freitas com o sertão nordestino, você vê. Lagoa Rodrigo de Freitas, com certeza, está na quinta fase. E o sertão está, no máximo, na segunda fase. Então, isso aí é muito latente dentro desse processo. Aqui, velho, pirâmide etária. Pelo amor de Deus, bicho. Pirâmide etária é a mãe da UERJ. Vocês já devem ter mapeado a prova aí, né, velho? Vocês sabem disso. É a mãe da UERJ. Cai muito, 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 muito. Então, pirâmide etária, basicamente, você tem as linhas horizontais, onde na base você tem lá o número, né, do objeto em questão, em geral, países, né, habitantes, países, né, que é dividido por homens e mulheres. Às vezes você tem anomalias, como é o caso da Rússia, por exemplo, onde você vai ter muito mais mulher do que homem por causa das guerras, né? Ou no caso, por exemplo, da China, onde você tem mais homem do que mulher, né? Por causa da política do filho único
a preferência, né, pela mão de obra masculina, pela mão de obra não, pelo filho, né, pelo homem, né, o próprio Oriente Médio tem mais homem do que mulher. O Brasil não, o Brasil é equilibrado, aí vai trazer isso um pouquinho mais de mulher do que homem, é bem jogado fora, assim, não precisa se preocupar com isso. Beleza. E nesse sentido, a gente tem a vertical da pirâmide que divide em idade, né? Jovem, adulto, idoso. Então, 0 a 19 é jovem, 20 a 59 é adulto e de 60 para cima é idoso. Como é que funciona de maneira geral a pirâmide etária, cara? Essa pirâmide que vocês estão vendo aí, por exemplo, é uma pirâmide etária de país pobre, né? Que vai estar lá no início do crescimento, né? Com a base muito larga, ou seja, tem muito jovem, uma economia com certeza rural, né? E à medida em que você vai ganhando idade, você vai reduzindo drasticamente essa pirâmide, chegando no topo ali, praticamente inexistente. Você vai falar de 50 anos aí, em média, de expectativa de vida desses países. Depois você vem para uma pirâmide de países emergentes, que já vai ter o quê? A redução da base, por causa da queda forte da natalidade, né? Essa redução da base. O corpo maior, né? Então ali você está entrando na janela demográfica. Por quê? Porque a população de jovem anterior ela conseguiu chegar na fase adulta, e o topo também maior do que a anterior, porque você também está melhorando a qualidade de vida, a expectativa de vida. Só um minuto que tem gente entrando aqui, só um minutinho. É que a Vanessa caiu aqui. Deixa eu ver aqui. Entrou. E a parte do rico, né, você vai ter uma base menor ainda, né? Ou seja, menos natalidade. O corpo já não é tão grande, né? Porque já trouxe uma anterior de um jovem menor, e o topo bastante acentuado, né? Uma população envelhecida, né? Já ali já ultrapassada já a sua janela demográfica. Dentro dessa perspectiva, também a gente pode pegar a população economicamente ativa e a inativa, né? Lembrando que a ativa ela vai ser de 15 a 65 anos. Quem trabalha e procura emprego, a ideia de procurar o emprego está dentro da ideia de população ativa, e quando você tem mais população em idade ativa do que inativa, que é o caso do Brasil hoje, por exemplo, você está vivendo, né, a janela demográfica, o bônus demográfico, que aparece sim na UERJ. Aqui a gente tem os tipos de desemprego, né? Obviamente estamos falando de população ativa, construir os tipos de desemprego é importante, então estrutural, homem pela máquina, o conjuntural é uma série de fatores, por exemplo, a pandemia, né, que vai promover aí o conjuntural, crise de 29, 2008, Estados Unidos, o conjuntural ele está bem perto disso aí. Aqui os setores da economia, primário, secundário e terciário, né, chamam a atenção que qualquer país urbano industrial ele vai ter a sua base no terciário, né? O terciário é sempre o maior, exceção aí para a China, que tem uma indústria monstruosa, mas, por exemplo, Estados Unidos é quase 80% do setor terciário, né? Então, são bem monstros. E aí também chamaram a atenção para a questão do primário, embora a gente vá falar de rural ainda hoje, que é diferente do agronegócio, né? O agronegócio é uma cadeia produtiva que vai englobar os 3 setores da economia. Inclusive, isso vai fazer com que a relação campo-cidade vá se modificando ao longo do tempo, e isso é também questão UERJ. Beleza, show de bola. Aqui o populoso povoado, lembrando, né, populoso é a população total, a gente tem do lado direito aqui ó, o gráfico com o continente, né, a Ásia disparado, olha só, formigueiro humano, 60% dos 8 bilhões de pessoas está no continente asiático, né? E aí você tem, em termos de países, hoje a Índia, né? Isso aqui pode ser relevante, porque a Índia não faz controle da natalidade, diferente da China, né? Que tem um histórico de controle de natalidade. Então, isso fez a Índia passar a China, né? Então, isso aqui pode ser algo interessante. Um outro ponto interessante também é a recente ultrapassagem da Nigéria em relação ao Brasil, né? Não tem tão pouco tempo assim, mas também não é muito velho, né? O Brasil hoje é o 7º maior. Quando eu estudava, ele era o 5º maior. E aí, por que eu estou falando? Porque a Nigéria é um país africano, né? E que estava atrasada lá no crescimento em relação ao Brasil, que está com a queda de natalidade e uma desaceleração do crescimento. O povoado,
né, vai vincular-se à população pela área, e aí você vai sempre pensar nos menores, tá? Sempre pensar nos territórios menores, porque ali tem pouca gente, mas a densidade demográfica ela passa a ser muito interessante. Aqui o Brasil, né, não vou me alongar muito nisso, mas a população em geral está no litoral, né, com o Sudeste, claro, disparado, né, mais de 40% da população brasileira mora no Sudeste, mas a ideia é o litoral, vocês percebem ali a mancha escura, né? Porque o Brasil é um país, né, historicamente de exportação agrária, etc. Tal, né? Então isso aí faz sentido. Beleza. E aqui os dados socioeconômicos, chamando aí muita atenção, né, para o IDH e para o Gini, né? O Brasil ele tem um IDH segundo a ONU, ok, o IDH bom, mas é um IDH ali, ele está em 85 a posição dele, né? Ou seja, é bom, mas está bem atrás dos outros. E na própria América do Sul ele é o quinto, né? Mas ele é o líder, por exemplo, dos BRICS, por exemplo. Né? Então, por quê? Porque o IDH tem 3 elementos, né? PIB per capita, saúde, né, que é tudo é educação. Então, são 2 sociais e um econômico. Né? E o Gini, cara, o Gini é muito importante por quê? Porque o Brasil ele é um puta país concentrador de renda. Né? Ele está entre os 10 piores do mundo. Né? E o Gini traz isso aí, a gente tem questões aí na UERJ que falam muito de concentração de renda. Tudo bem, gente? Tudo sim, professor. Professor, De bola. Tudo certo, professor? O que o senhor quis dizer com concentração de renda? É tipo assim, a mais distribuição dele é quando a pessoa... Concentração? Concentração? Você tem... Foi o que eu disse no início da aula. Você tem 10% da riqueza na mão de metade... 10% da população possuindo metade de tudo que é produzido no Brasil. Então, isso é uma puta concentração de renda. É assim que se mede concentração de renda. Você vai pegar lá o quanto que os 10 mais ricos têm da riqueza total. No Brasil chega a metade. 10% tem metade da riqueza. Isso é uma puta concentração de renda. E o Gini mede isso, concentração de renda. Ou o oposto, né? Que é a desigualdade social. Mas aí é a mesma coisa, só com uma outra leitura. Beleza, então vamos para dentro agora, então, questões. Primeira questão, vou dar 1 minuto para vocês fazerem a questão. Imagino que talvez vocês já tenham feito, porque o nosso movimento aqui é 100% UERJ, né? Então, são questões UERJ. Se a gente vem batendo aí, mas fica aí livre, 1 minutinho, faz aí, vamos para dentro. Beleza, deu tempo, né? Fala aí, gente. Mestre, eu acho que é a letra B. Eu acho. Não, tranquilo. Mas finalizamos já. Vanessa, Maria. B, professor, coloquei no chat. Botou no chat? Beleza. Tô de bola. Beleza. Vamos lá, então. Vamos lá. Nas últimas décadas, o governo federal vem propondo ações no sentido de oferecer uma resposta às transformações da composição etária brasileira. Foi exatamente o que a gente falou lá no início. O Brasil está mudando a sua pirâmide etária. Essas ações têm seguido uma tendência que se manifesta mais diretamente. Ou seja, o que vai acontecer, o que está acontecendo no Brasil a partir dessas transformações? É isso que ela quer saber. Ou seja, em cima da pirâmide etária. Letra A, revisão das bases da legislação sindical. Isso acontece, mas não por causa de pirâmide etária.
né? Até porque a tendência do Brasil é diminuir a população economicamente ativa. Hoje está na janela, mas amanhã vai diminuir, né? Ou seja, não vai ter recomposição da população ativa. A legislação sindical está mudando por causa da questão do neoliberalismo, né? Da flexibilização do trabalho por demanda, etc. E tal. Então não tem nada a ver com a pirâmide etária e é um equívoco também. Letra B de bola, alteração das regras da Previdência Social. Com certeza, né, velho? Com certeza. Vai explodir de idoso daqui a pouquinho. Inclusive, o Brasil já fez a reforma da Previdência com o governo Bolsonaro. Já mexeu. O que quer dizer isso? O jovem já está trabalhando mais. Porque quem paga por a aposentadoria do idoso não é o idoso já pagou. O idoso pagou da anterior. Então, o que vai acontecer? O topo vai crescer, o corpo vem menor, descompasso na Previdência Social. Letra C, expansão das verbas para ensino fundamental, não, porque a base está diminuindo. Letra D, ampliação de programas de prevenção sanitária, genérico, né? Genérico. Não está dizendo ali, na leitura dentro da pirâmide etária, não dá para você cravar isso. Então, letra B de bola. Tudo bem, gente? Sim, professor. Beleza. Tudo certo. Beleza. Desculpa a velocidade, mas a ideia é essa mesmo, tá ligado? É revisão. Vai lá. Mestre, Pode falar. eu acredito que seja a letra A, professor. Beleza. Vou fazer aqui. Vamos lá. Você tem um gráfico ali do Brasil com a queda, né, de alunos de ensino fundamental. O que ele está dizendo para você aí, velho? Que está mexendo na base. Ele está falando que o Brasil está mexendo na base. Você não precisa, essa aqui é a questão, entender isso só pela questão. Você tem que saber isso. Isso é uma ordem do aluno que vai gabaritar o ERJ. Você tem que saber, porra, qual é a pirâmide etária do Brasil. Você tem que saber isso. Aí, é coração, velho. E o que está acontecendo? Está reduzindo a base. Reduzindo a base. Beleza. Ele vai falar o seguinte: o gráfico aponta uma variação do número de alunos do ensino fundamental que pode ser associado às mudanças etárias. Porra, na base. Na base. Né? Beleza. Aí vai falar o par de pirâmides etárias que explica tal variação. Por quê? Porque o gráfico vem lá de 2008, aí vai diminuindo a base. Né? Diminuindo a base. É qual? E aí vem a sagacidade que é cobrada na UERJ. Você vê, letra A, você tem uma base muito larga e um topo muito estreito. Muito estreito. Então, você está falando ali, ó, de um país pobre, de um país que está indo da primeira para a segunda, né? É uma pirâmide ainda muito antiga, muito jovem, até porque você tem que fazer, nessa questão, não há dúvida, o limbo da comparação. Você tem que comparar as 4 pirâmides. A letra B, claramente, é uma pirâmide de país desenvolvido, né? Aí você vai ficar ali entre a letra C e a letra D de dado, né? Mas a letra D de dado, você repara o quê? Que o topo dela já está maior, né? Você já tem uma engrossada ali no topo, e a base está muito fininha para 2016. Olha a base, como é que está fininha para 2016 aqui na letra D. Olha aqui, ó. Deixa eu jogar a caneta aqui, ó. Olha aqui a base, ó, de 2016, ó. Isso aqui é país desenvolvido também, né? Também país desenvolvido. Ainda tem uma questão aqui importante, né? De uma variação aqui da masculina para feminina acentuada. Então, ó, no feeling, velho, Brasil tá aqui, né, velho? Brasil tá aqui, ó, 2008, ó, a base já não era gigante a base, tá vendo? E o topo, ó, já aparecia uma galera, ó, já, diferente da A, por exemplo, que foi a dúvida do Fernando. E aí, ó, a mudança é pequena, né, velho? 2008 para 2016, são 8 anos só. Mexeu um pouquinho na base, ó,
E aí melhorou também aqui, ó, você pode olhar por cima também, não precisa não olhar, mas é que a questão está pedindo a base, beleza? Então, gabarito C. Vamos para a próxima, tudo bem? Vou passar, hein? Show. Esse é o norte, professor? Isso, maravilha, já entendemos aqui. É o ERG, velho, vai bater o olho. Você poderia, de novo, você estudando, você poderia entender isso. Né? O norte tem os dados piores de expectativa de vida do Brasil. Né? Isso aí você poderia estar ali ligado e tal, mas poderia pegar a dúvida ali norte e nordeste. Né? Mas o nordeste, como tem litoral, etc., né? Ele tem umas transformações um pouquinho maiores do que o norte, que ainda é muito esvaziado, né, etc. e tal, embora esteja entrando ali na ideia da frente pioneira. Mas a pirâmide, ela não deixa dúvida, né, cara? A pirâmide, ela não deixa dúvida. Se você vier no norte aqui, você vê o quê? A base, né, muito mais avançada do que o próprio Nordeste. Então, a ideia é essa mesmo, né? A pergunta, né, porque eu já fui respondendo, a macro-região brasileira que deverá demorar mais para concluir o processo de transição demográfica. Aqui, o grande desafio dessa questão é saber o que é transição demográfica. E, com certeza, vocês sabem, né? É o processo que o Brasil está em voga, envelhecendo sua população, né? Mudando aí, transformando, né, o seu escopo populacional. Então, sem sombra de dúvida, norte, letra D.